nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. E hoje à noite eu quero começar uma nova série intitulada Em Cristo. Em Cristo. E qual foi a motivação para intitular essa série e para começarmos essa caminhada juntos a partir desta noite? É porque, historicamente, para muita gente, ser cristão é estar atrelado a uma instituição. E é interessante isso, porque nós já compartilhamos aqui alguns dados estatísticos. Nós somos um país hegemonicamente cristão. 50% da população brasileira se diz católica e 31% da população brasileira evangélica. Mas, historicamente, a constituição da nossa identidade enquanto cristãos está atrelada à instituição. E por conta disso, nós temos esse número gigantesco, sobretudo no nosso país, de cristãos. E um exemplo notório dessa dissonância, e aqui eu quero recuperar historicamente isso, são os nazistas. E por que eu faço essa recuperação? Porque muitos dos nazistas, depois de empurrarem agrupamentos judeus para dentro das câmaras de gás, se reuniam ao redor da mesa e, num ato de gratidão, de reconhecimento da mesa posta, de mãos dadas, eles declaravam em alto e bom som a oração do Pai Nosso. Imagina isso. Durante a Inquisição, quantas e quantas foram as pessoas queimadas porque simplesmente pensavam diferente. No contexto protestante, a gente vai ter Calvino, que é um ícone do protestantismo, que decidiu mandar decapitar um médico espanhol, Miguel Servet, simplesmente porque ele não acreditava na doutrina da Trindade. E aí nós olhamos para o retrovisor da história e nós vamos compilando massacres e mais massacres que foram sendo promovidos no decorrer da história em nome de Deus, seja por meio da ala católica, seja por meio da ala protestante. Agora, é importante destacar que, embora a história da fé institucionalizada seja marcada por atos horrendos cometidos em nome de Deus, nem sempre foi assim. Nem sempre aquilo que nós compreendemos como experiência cristã foi, lá na sua gênese, estabelecido dessa feita. E por isso eu queria convidar você a acessar aí a sua Bíblia, seja em formato analógico, seja em formato digital, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. E se porventura alguém entre nós não possui um exemplar das Sagradas Escrituras, nós projetaremos o texto para que você possa acompanhar a leitura que faço de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, na nova versão internacional, especificamente nesse momento de abertura, os versos 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Diz-nos assim a palavra de Deus:
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. O que muita gente não sabe é que a definição de cristãos aqui em Atos capítulo 11 não tem absolutamente nada a ver com o que muitas pessoas definem como cristãos nos nossos atuais tempos. Porque hoje nós entendemos a denominação cristã pelo viés institucional. Então vai à igreja, é cristão. Participa da missa, é cristão. Faz parte de um grêmio cuja fé é propagada de forma institucional, é cristão. Só que quando a gente volta na história, aqui muitos de nós conhecemos exatamente o contexto, Jerusalém era o centro da religiosidade cristã. Num determinado momento da história, Estevão morre, e a partir da morte deste ícone, começa a ser realizada uma perseguição contra os cristãos. E quando Roma começa a se impor em direção aos cristãos, acontece por consequência disso a dispensação, a dispersão, o êxodo dos cristãos. Tanto que nos versículos 19 e 20 é dito que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então, quando começa a perseguição e quando começa, por conseguinte, a dispersão dos cristãos, o que acontece como efeito colateral é que os não-judeus, eles começaram a se converter ao cristianismo, ao evangelho de Cristo Jesus. E quando os judeus começam a perceber que os não-judeus estão se convertendo, isso gera um sentimento ruim nos seus corações. Isso era tão forte, mas tão forte, que nós temos um registro nas Escrituras de um embate do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Por quê? Porque na mentalidade judaica de Pedro, não era admissível que um não-judeu pudesse se converter ao evangelho de Cristo Jesus. E Pedro só tem a ressignificação da sua mente, do seu coração, no momento em que ele tem um sonho. Nesse sonho ele avista animais impuros, e na conclusão desse sonho, Deus se apresenta a Pedro e diz o seguinte: meu filho, sou eu quem determina o que é puro e o que é impuro. Em outras palavras, se coloca no seu lugar. E aí nessa hora, Pedro entende o que está acontecendo, e não tem outra escapatória senão aceitar a proclamação do evangelho aos gentios. Então o cristão aqui não tinha absolutamente nada a ver com a fé institucionalizada. E também não tinha nada a ver com o rito judaico. No versículo de número 21, é dito que a mão do Senhor estava com eles. E muitos se converteram, muitos creram ao Senhor. Ou seja, o Espírito Santo de Deus começa a agir. E é importante lembrarmos que no capítulo 2 há o cumprimento da promessa de Atos, capítulo 1, verso 8. A promessa deixada pelo Senhor Jesus: olha,
eis que eu deixarei com vocês o meu Consolador, e descerá sobre vocês o meu Espírito, e vocês então, a partir do recebimento do meu Espírito, serão habilitados com poder. E esse poder vai dar a vocês a condição de continuar aquilo que eu comecei. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O Espírito vai se movimentando e as pessoas vão se convertendo e vão crendo no Senhor Jesus. E aí acontece um efeito contracultural, porque a circuncisão agora, ela começa a acontecer no coração. E essa é a dificuldade dos judeus, porque os judeus começam a perguntar, e agora? E os não circuncidados? O que vai se dar deles? E vocês sabem muito bem disso, por conta da cultura judaica, os meninos, exatamente no 8º dia de nascidos, o prepúcio, que é exatamente ali o órgão masculino, era cortado, e esse corte marcava exatamente a identidade judaica. E por conta disso, aquele judeu era considerado pertencente ao povo de Deus, por conta da circuncisão. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, olha, não é mais necessária essa circuncisão. A circuncisão que está acontecendo agora por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus é uma circuncisão que está marcando o coração dessas pessoas, a mente dessas pessoas. E com isso, no verso 22 e 23, é dito que as notícias desse fato chegam aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviam Barnabé a Antioquia, e envia mais ou menos aqui como um espião. E ele, chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aí, quando essa notícia chega, a instituição reage. Como assim? Quando Paulo e Barnabé voltam a Jerusalém, e aqui para a reunião do Conselho dos Primeiros Cristãos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, os gentios estão se convertendo, ou seja, os não-judeus estão entregando as suas vidas para o Evangelho do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está agindo lá da mesma forma que ele está agindo do lado de cá. E aí eles começam a discutir. Como assim? Não pode. Tem alguma coisa errada. Então eles tomam a decisão de enviar Barnabé como espião, para que então, estando lá, pudesse avaliar aquilo que estava acontecendo. E aí Barnabé traz o relatório. Olha, gente, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu cheguei lá e vi que o que está acontecendo lá é exatamente aquilo que Deus está realizando nas nossas vidas. O Evangelho do Senhor Jesus rompeu o ambiente judaico. O Evangelho do Senhor Jesus está agora tocando e transformando a vida dos não-judeus. Perceba, agora a fé cristã está transcendendo a barreira institucional. O Espírito Santo de Deus não está restrito apenas aos judeus. Agora está alcançando povos para além da fronteira judaica. E graças a isso, surgiu uma comunidade de fé fora das muralhas do templo, fora de Jerusalém e dos ritos judaicos. E aí surge um novo movimento, não em torno da instituição, mas em torno da pessoa de Cristo Jesus. E aí a gente chega no versículo 25 e 26 que lemos, que Barnabé então foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E ali, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aqui tem um detalhe. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aqui, em Atos capítulo 11, verso 26, é o único local da Bíblia, único, que você vai encontrar a palavra cristão. Olha que interessante isso. É o único local das Sagradas Escrituras que você vai encontrar a palavra cristão. Para você perceber que a expressão não tem absolutamente nada a ver com a fé institucionalizada. Era uma questão do relacionamento das pessoas com o Espírito Santo de Deus. Então, o que era o cristão? Olhando para as Sagradas Escrituras, era aquele que fora esbarrado pelo Espírito de Deus, que começou a se apaixonar pelo Evangelho de Cristo Jesus, que começou a caminhar com Jesus, e aí começou a
exibir na sua vida as marcas de Deus na sua vida. Então, aquele que tinha o coração quebrantado, aquele que obedecia aos ensinos de Jesus, esse era reconhecido como cristão. Então, quando você pergunta, quem é cristão? Hoje, a primeira coisa que as pessoas tendem a trazer à mente e responder é: cristão é aquele que pertence à igreja cristã. Quem é o cristão hoje? A primeira coisa que vem à mente como resposta é: cristão é aquele que foi batizado num batismo cristão. Cristão é aquele que anda com um crucifixo pendurado no pescoço. Cristão é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço. Cristão é aquele que posta textos da palavra de Deus na internet. Cristão é aquele que anda com uma camiseta estampada com a expressão Jesus. Só que aqui tem um problema. O problema é que há muita gente dentro dos ambientes institucionais cristãos, há muita gente que anda com camisetas expressas com palavras cristãs, há muita gente que posta versículos cristãos e que não tem absolutamente Deus nas suas vidas. São pessoas que não têm evidência da presença de Deus na sua vida. Eu sei que aqui, exatamente nesse momento, alguém pode estar pensando assim: espera aí, se a palavra cristão na Bíblia não tinha nada a ver com a fé institucional, de onde que veio isso? Quem trouxe esse embaraço todo aqui? E aí a gente volta na história, exatamente no ano 313, quando Constantino, sob influência da sua mãe, ele exatamente começa a tornar, de forma estratégica, o cristianismo como a religião oficial do império. E quando há esse acoplamento da política com a religião, a gente começa a perceber uma estratégia institucional construída agindo. E aí nós começamos a perceber o império sustentando a igreja, Constantino usando dos recursos públicos para a manutenção dos bispos, e esses bispos estrategicamente começam a estabelecer na liturgia e na estrutura da religião os que conhecemos sacramentos. E o primeiro sacramento, que é a base de sustentação de tudo, fora o batismo infantil. Por quê? Porque a partir do momento do batismo infantil, não seria mais possível a pessoa mudar de vida. Então, se ela nascia na igreja e ela, de alguma forma, era marcada, conectada à igreja, ela teria que ficar, de alguma forma, vinculada à igreja até ela morrer. E a instituição faz exatamente isso. Os milhares de cristãos começaram a crescer, e aí eram já denominados cristãos, porque nasciam e logo eram apresentados à igreja e recebiam o batismo da igreja, e uma vez batizados na igreja, da igreja são. E uma vez da igreja, sendo, eram considerados cristãos. E detalhe, tá? Só para que a gente deixe muito bem pontuado as responsabilidades na história, isso não é algo exclusivo dos católicos. Os protestantes também fizemos isso. Até hoje, na verdade. A gente tem os luteranos, os calvinistas e os anglicanos utilizando ainda da prática do batismo infantil. Então, naquela ocasião da gênese, da institucionalização da fé, o que era necessário para que você se tornasse um cristão? Era o seguinte: pega a criança, não tem autonomia nenhuma, depende do pai e da mãe, a mãe chega lá, entrega para a igreja, é batizado, então se torna um cristão. E aí surge uma pergunta: e a criança que não foi batizada? E a família que não batizou essa criança? O que acontece com essa criança? Aí a igreja criou um sistema. Esse sistema foi chamado de purgatório. Havia um limbo. Esse limbo era o caminho daqueles que não haviam sido batizados pela igreja. Só que tem um problema. No papado de João Paulo II,
o Papa dissolve o conceito de purgatório. Não tem mais purgatório. E eu já sei o que você está pensando. O que aconteceu com quem estava no purgatório? Eu não faço a mínima ideia. Percebe como a coisa começa a acontecer? E o processo não para por aí. A institucionalização da fé continua. E agora é estabelecido o que nós vamos denominar de clericalização da liderança. Agora é o seguinte, do lado de cá está o clero. Do lado de cá tem quem domina a Bíblia, o texto sagrado, quem tem acesso e se torna porta-voz, oráculo dos céus. E do lado de lá estão os leigos, do lado de lá estão os fiéis. E aí começa-se a estabelecer exatamente essa separação. E os cleros, eles tinham tanto poder que eles, inclusive, determinavam quem era da igreja e quem não era da igreja. E aí você acha, parou por aí? Na verdade, a gente começa agora uma nova fase, a fase do sacramentismo. Então você imagina, a pessoa já está agarrada na igreja, porque ela foi batizada, agora ela está nesse vínculo permanente institucional, e aí surge uma ideia, que é uma expressão latina, que dizia extra ecclesiam nulla salus. Numa tradução direta é, fora da igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não existe salvação. E aí, você imagina, eu já venho de lá vinculado à igreja por conta do batismo. Estabelece-se, então, essa relação entre leigos e clero. E não parando por aí, estabelece-se o sacramentismo. E aí o que acontece nesses sacramentos? A primeira coisa está lá, o nascimento. Nasceu, é batizado, você tem um sacramento do batismo infantil. Depois você tem um sacramento da crisma. Você começa a confirmar a sua fé por meio da crisma. Depois vem um sacramento da Eucaristia. Você vai à missa e você participa da Eucaristia. Depois, na sua vida cotidiana, você esbarra no sacramento que era da reconciliação da penitência. Pecou? Opa, vem aqui, porque agora você tem que se reconciliar. E para que você se reconcilie, você precisa pagar uma penitência. E aí o clero dominava as sanções a quem havia, de alguma forma, cometido algum delito para que você se reconciliasse com Cristo. Então, se a pessoa errou, vai para a igreja estabelece o caminho de reconciliação. Parou? Não parou por aí, porque aí tinha outros dois sacramentos, que era o sacramento do casamento. Então, se você se casasse, o casamento se tornava um sacramento. Ah, não quero me casar. Ok, você optou pelo celibato, o celibato também se torna um sacramento. Até que a gente chega no último sacramento. Então você imagina, você vem desde o batismo, passa pelo vínculo, aí começam as indulgências, daqui a pouco começam as penitências, a reconciliação, aí vem no decisório o casamento ou o celibato, e aí eu preciso criar um vínculo que é o ponto final dessa pessoa sobre a face da terra. Qual que é o último sacramento? Você que conhece aí um pouco da história e da estrutura. A extrema unção. Então, antes de você partir, você precisa receber a extrema unção. E aí não tem escapatória. Isso contribuiu e muito para a institucionalização da fé. E para nós não ficarmos só apontando os nossos olhares historicamente para com os nossos irmãos católicos, vamos voltar os nossos olhares sobre nós, os protestantes. Porque nós, de igual modo, institucionalizamos a fé. Como eu disse, alguns dos evangélicos ainda praticam o batismo infantil. De igual modo, nós temos do nosso lado o conceito da clericalização. E aí você tem a estrutura do clero pastoral e dos leigos. Na verdade, eu sou filhote, porque tem uma turma aí que é um pouco mais avançada, né? Eu tive um processo de formação
E por conta da formação e da ordenação pastoral, eu sou reconhecido na ambiência cristã evangélica brasileira, especificamente denominacional batista, como um pastor batista, um pastor evangélico. Até uma turma aí que é nível hard. Aí você tem os bispos evangélicos, você tem aqueles que já estão se denominando apóstolos evangélicos, até que chega alguém que eu não duvido muito que vai demorar a chegar nesse ponto, que vai se denominar a quarta pessoa da Trindade. É a clericalização dentro do nosso ambiente. Quer ver uma outra coisa que nós fizemos? E aqui eu estou olhando só para a história, porque graças a Deus, a Casa Viva abandonou muito, desde o seu nascedouro, desses paradigmas e desses artefatos institucionais. Tanto é que nós nascemos não dentro de um templo, nem hoje a gente está dentro de um tradicional templo evangélico. A gente nasce, na verdade, ao redor de uma mesa, tomando um café, aí vai parar numa fazenda, lá em Pedro do Rio, de lá vai parar dentro de um auditório de um centro de convenções, e agora a gente está aqui numa sobreloja, numa avenida. E quem passa, nós não temos institucionalmente aquela cara do templo. Mas eu sei, porque eu tenho pedigree batista, vocês sabem muito bem disso. Eu sou oriundo de uma estrutura em que a fé foi muito bem institucionalizada. Tão muito bem institucionalizada que nós sacramentamos os prédios, os tijolos, os bancos. Eu me recordo uma vez, pequeno, você imagina, eu nasci dentro da igreja. Meu pai sempre envolvido na liderança da igreja. Minha mãe sempre envolvida na liderança da igreja. Então, sempre depois dos cultos dominicais, pela manhã, ou tinha ensaio de coral, ou tinha reunião de liderança. E o que restava às nossas crianças? Vamos correr e vamos brincar. Então, você imagina, um dia eu resolvi correr e brincar dentro do templo. E era uma brincadeira que lá na nossa terra chama de esconde-esconde. E eu fui inventar a moda de me esconder dentro do púlpito. Vocês não fazem ideia como me tiraram de dentro do púlpito. Era um diácono. Quando viu a minha sombra passando próximo do púlpito, e que eu sumi porque eu não apareci do outro lado, ele deduziu na hora, esse infeliz entrou dentro do púlpito. Eu fui arrancado em tal velocidade que a alma ficou, o corpo saiu, só depois que a alma saiu para encontrar com o corpo. Mas eu conheço, não muito tempo, uma igreja evangélica batista aqui no estado do Rio de Janeiro. Tinha lá 2 diáconos de plantão, que aí tem aquela plataforma mais alta, né? Aí fica um lá na ponta, o outro lá na ponta. Aí o clero desce, para os mortais não tocarem o santo dos santos. Aí esses 2 indivíduos saem, cada um com uma corrente da ponta das extremidades, e trava, para que se alguém passar, ser fulminado depois da corrente. São coisas que a institucionalização da fé fez conosco. E aí fez as pessoas, por conta disso, acreditarem. Quer encontrar com Deus, quer falar com Deus, você tem que ir lá na Estrada União Indústria 11255. Vai lá, entra lá, mas tem que entrar lá no domingo, 10 horas da manhã. Se você entrar lá na terça-feira, 7 horas da noite, você não encontra Deus, não. Deus só está lá domingo, 10 até 11h30, 11h40, e depois às 19 às 20h30. Tem gente que até hoje acredita nisso. Institucionalização da fé. Sendo que o processo é inverso. Qual que é o processo? O processo é, eu sou batizado porque eu tenho Jesus no meu coração. Não é o batismo que faz Jesus entrar na minha vida. E temos entre nós, os evangélicos, os batistas, gente acreditando até hoje que se morrer não sendo batizada, vai para o inferno de cabeça para baixo. Não. A lógica é, eu tenho Jesus no coração, por isso eu sou batizado. Eu tenho Jesus no coração, por isso eu faço parte da igreja de Cristo. Eu tenho Jesus no coração, por isso eu faço parte do reino de Deus. É por essa razão que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, né? Se alguém está na igreja batista, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, inclusive a mentalidade institucional. Tudo se faz novo.
E aí nós entendemos que não interessa onde eu estou, fazendo o que quer que seja, com quem quer que seja. Ali é um local onde eu sinalizo o reino de Deus. Porque pensa comigo, tem gente que acha o contrário. Onde você acha que tem mais Deus? Num teatro secular? Ou dentro de um templo ou um auditório, num domingo, 10 horas da manhã? Eu sei que tem gente que está incomodada aí. E pensando o seguinte, como que é possível um teatro secular ter mais de reino de Deus do que um templo ou um auditório de uma igreja? Quer ver? Imagine eu dentro de um teatro com a minha esposa, revelando o meu amor, o meu carinho por ela, tratando a minha esposa com respeito, com dignidade, usufruindo daquele tempo para o fortalecimento dos nossos laços matrimoniais. E um outro casal, em que um dos dois, ou os dois, estão no auditório da igreja, envolvido com as atividades da igreja, para fugir do inferno que é o seu lar e o seu casamento. Estão dentro do auditório, estão se movimentando na ambiência institucional. Mas onde tem mais de reino de Deus? Um casal que não se fala e que está na ambiência institucional, ou um casal que não está na ambiência institucional, mas está sendo a extensão das mãos de Deus na vida um do outro. Percebe? Muda por completo. O propósito de Deus para nós não é que nós sejamos reconhecidos cristãos porque nós estamos vinculados a uma instituição. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos reconhecidos cristãos porque nós andamos de forma a agradar o coração de Deus, porque é isso que vai contar lá no final, minha gente. Tem gente que acha, até hoje, que lá no final, Deus vai chegar lá, vai pegar a lista de presença. Vamos ver quantas presenças você esteve no culto da igreja. Você tem 75% de presença, é obrigatório. Se você tiver 26% de falta, você está direto para o inferno. Tem gente que acha isso. A proposta tem muito mais a ver com o coração. Porque nesse período, vale lembrar, não tem a denominação, não tem instituição. O Senhor Jesus não criou a igreja batista. O reino de Deus é maior do que a igreja batista. Você já sabia disso? O reino de Deus é maior do que a igreja batista. Louvado seja Deus por isso. Imagina, Rafa. Mas tem batista, Rafa, que acha que o céu é só dos batistas. Aí conta o caso, que chega lá, o grupo tal, das religiões, aí chega um batista. Aí é encaminhado lá, daqui a pouco chega outro grupo, é encaminhado lá. Aí chega um de uma religião aí e foi apresentado aos céus. Olha, isso aqui é o grupo dos presbiterianos, ali é dos metodistas, ali é o fulano de tal, fulano de tal. Aí o outro, rapaz, isso aqui é dos batistas. Ele falou, fala baixo, fala baixo. Mas por que fala baixo? Fala baixo porque eles estão achando até hoje que o céu é só deles. A gente carrega isso. Então, grava isso no coração, assim como a gente tem os católicos nominais, a gente tem os presbiterianos nominais, os metodistas nominais, os luteranos nominais, nós temos os batistas nominais. São as pessoas que estão dentro de uma instituição, mas nunca tiveram uma genuína experiência com Deus. Eu conheço vários. Inclusive pastores. Acredite nisso. Tem muita gente que se diz pastor hoje, que não tem Deus na vida. Ah, mas como você sabe disso? A palavra de Deus nos instrui. É só você olhar o fruto. É só olhar o fruto. Olha o estilo de vida, olha a praxis, olha a maneira como lida, olha o que propõe, olha o que diz, o que apregoa, porque o que tem de coaching, gospel, hoje por aí, é o evangelho ralo, sabe? Aquela turma da mediocridade. Que está aí, está bombando, tem milhões de seguidores. E está achando que isso é garantia para entrar no reino dos céus. Não é mesmo. O que vai valer lá no final é o nosso compromisso com Deus. Blaise Pascal tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele diz o seguinte, olha, eu prefiro levar a vida
acreditando nesse negócio de céu e de inferno, de agradar o coração de Deus, e chegar lá no final e descobrir que esse negócio não existe, do que viver uma vida achando que esse negócio de céu e de inferno é coisa de maluco, que esse negócio de Deus, de Jesus, de Espírito, diabo, isso aí, gente, aqui não tem nada na cabeça. E aí diz Blaise Pascal, chegar lá no final e descobrir que isso tudo é verdade. Por quê? Porque se eu vivo a vida achando que isso tudo existe, chego lá no final, Cristo, e descubro que esse negócio não existe, eu não perdi nada. O que eu perdi? Imagina, Vinícius, eu vivi uma vida de piedade, de fé, de compromisso, o evangelho do Senhor Jesus e tal, e eu cheguei lá no final e descobri que esse negócio não existe. Perdi alguma coisa? Nada. Agora, se eu vivi escanteando isso da minha vida, levando a minha trajetória pautada aonde meu nariz aponta, conforme os meus valores, os meus princípios, e eu chego lá no final e descubro que esse negócio de Deus, céu, inferno, diabo, anjo, Espírito, Jesus existe, eu estou com um problema. Porque não tem escapatória. E esse é, de acordo com as Sagradas Escrituras, o único pecado que não tem perdão, Theo. O único pecado que não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque passou daqui para lá, acabou. Esse negócio de transmigração de alma, que vai e volta, a sogra que vai aparecer, vai pegar no teu pé, gente, pode ficar tranquilo, não tem nada disso. Nada disso. A parábola do rico e do Lázaro, inclusive, é para provar isso. Ela não tem esse papo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não. Mas isso está incrustado. Aí a turma acredita. Não, passou daqui para lá, acabou. E se você passar daqui para lá, focado na institucionalização da fé, ou no abandono dos princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, acabou. E eu não estou aqui querendo causar terror no coração de ninguém, eu só estou aqui trazendo o que é palavra de Deus. Então não tem a ver com estar exclusivamente no hall de membros da igreja, não. Eu tenho um Deus na vida, por isso, obviamente, eu estarei na igreja do Senhor Jesus Cristo e convivendo, porque não tem como você hoje, não tem, experimentar de Deus e do potencial cuidar de Deus sem você estar vinculado à comunidade cristã. Mas antes, a minha vida está vinculada a Deus e, por consequência, eu estou vinculado à comunidade de Deus. Então, qual que é o meu desafio para a gente durante essa caminhada que inicia hoje? É aprendermos a viver em Cristo. Porque tem pessoas ainda hoje acreditando que as suas vidas são sustentadas por conta do seu dinheiro, das suas credenciais, das suas influências. E, vez por outra, eu lembro que nós somos uma geração indesculpável. Porque nós já aprendemos, alguns esqueceram, mas nós, enquanto geração Covid, nós aprendemos que nós não temos controle sobre a nossa vida. Quantas e quantas foram as pessoas que usaram da sua influência, do seu poder, do seu dinheiro, dos seus recursos, das suas credenciais, tentando garantir um dia a mais sobre a face da terra e não conseguiram. Por quê? Porque nós não somos autoexistentes, nós não somos autossuficientes, não somos. E aí a gente aprende que esse negócio chamado vida é tão insignificante, mas tão insignificante. Na lida pastoral a gente tem algumas situações que eu chamo de atreladas obrigatoriamente ao ofício. E uma dessas coisas é você acompanhar famílias num processo de luto, no velório, até o sepultamento. E eu já perdi quantas e quantas foram as vezes em que eu tive que ir ao cemitério acompanhando famílias. E eu já tentei resolver isso, não consegui, mas quando eu entro no cemitério, me dá um negócio, eu começo a ler as lápides. Sabe o que eu descubro de comum nas lápides? É que ali tem a data de chegada, a data de partida, e entre a data de chegada e a data de partida, tem um negócio insignificante, que é um tracejado, que resume a história da vida da pessoa. Insignificante que resume a história da vida da pessoa.
para baixo da terra, está todo mundo. Rico, pobre, douto, indouto, porque os livros sapienciais da Bíblia vão dizer que nós, na categoria pobre, rico, homem e mulher, a despeito de raça, e um animal, vai para o mesmo lugar, tem o mesmo destino. Eu já disse, esse auditório não tem mais 100 anos de história. Não tem. E quer ver o negócio se agravar mais ainda? Alguém sabe aqui o nome do seu tetravô? Você tem um vô, tem um bisavô, tem um tetravô. Ou tataravô, como alguns dizem. Alguém sabe o nome do seu tataravô? Que isso, gente? São só 3 gerações para trás? Deu para você entender onde você vai estar daqui a alguns anos? Sequer vão lembrar. Aí está lá, seu tetraneto. Quem era o tetravô? Sei lá. Não faço a mínima ideia. E aí tem a turma que está levando a vida, acreditando que a vida se resume aqui e agora. Por quê? Porque tem fés institucionais que estão apregoando isso aí. E aí a turma, tomada pelo capitalismo selvagem desse tempo, que está levando uma geração a gastar o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação para ninguém, para quem não está nem aí para a gente, nem aí para a gente. Aí a gente vai lá, dá um sorriso, tira uma fotinha, coloca no Instagram. Para quê? Para ganhar like. Aí a gente fica naquela obsessão. Eu conheci pessoas que, durante a pandemia, ele dava os likes no vídeo dele, para ver se aumentava. Olha o nível de adoecimento, Wesley. E aí a gente vai descobrir que a vida vai passar. Aí nós vamos chegar lá no final, e sabe o que vai contar lá no final? É aquilo que nós deveríamos ter levado a sério e não levamos. Eu já disse que o que de fato vale a pena na vida, gente, a gente não pega, a gente não compra. A gente não pega e a gente não compra. E olha o que a gente está tratando aqui. De uma institucionalização da fé que fez nos acreditar que quando a moeda tilindava no fundo da latinha, isso tirava as almas do purgatório. Pessoas que hoje, na ambiência evangélica, acreditam que se der a ofertinha, se colocar o copinho de água em cima da televisão, se fizer aquele sacrifício A, B ou C, aí vai tocar no coração de Deus e Deus vai. Gente que acredita que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, 121, seja lá quantos você queira, vai tirar qualquer mal olhado da minha casa. Gente, pessoas que estão se perdendo, pais que estão saindo de casa cada vez mais cedo, voltando cada vez mais tarde, pessoas que têm que decidir, caso, não caso, se caso, se fico casado, não fico casado, se caso, se trabalho, quanto tempo trabalho, se vou cuidar de filho, não vou, o que eu faço, coloco o quê? Vamos colocar babá eletrônica para cuidar, não coloca outro. E aí a gente está nessa maluquice, para quê? Para poder tentar transformar a nossa vida pautada no ter. Aí eu tenho, você não tem, eu tenho. Aí eu fico dando satisfações para os outros a respeito do que eu tenho, e às vezes eu nem tenho, pareço ter, e estou engasgado na dívida para tentar parecer ter. Isso é um inferno. Porque o que de fato vai valer a pena não é o que está sobre a mesa, é o que está ao redor da mesa. Eu vi o casamento dos meus pais se dissolver. Eu vi. Eu vi meus pais se separarem com 24 anos de casados. E eu vi as consequências disso. E sabe a memória mais extraordinária que eu tenho da minha família? É a gente sentado ao redor da mesa comendo ovo com farinha. Ovo com farinha. Se você nunca comeu, coma, porque é um negócio extraordinário. Tem muita mesa bem posta.
Tem muita gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Só tem carro do ano, só tem casa bem localizada, só tem passaporte carimbado com altos e altos passeios realizados em países do mundo afora. São pessoas tão pobres que só tem isso. Não tem harmonia, não tem alegria, não tem felicidade, não tem. Pais que sabem que os filhos estão se relacionando com eles porque eles dão alguma coisa. E aí, numa compensação, eu vou dando, porque eu não estou aqui, então deixa eu dar, porque aí, pelo menos meu filho me ama de forma comprada. Toma aqui, filhão, papai te ama e vamos embora. E aí não tem como voltar, né? Aí, aqueles que já me ouviram falar, é a geração que está subindo a escada do sucesso, está chegando lá em cima e descobre que a escada está escorada na parede errada. Subiu. Tem carro do ano? Tem. Mora bem? Mora. Tem título? Tem. Tem zeros na conta? Tem. Que mais? Nada mais. Perdeu o casamento? Perdeu o convívio com os filhos? Perdeu o respeito dos filhos? E sabe o que eu já ouvi de muitos desses? Eu daria tudo para poder ter aquilo que o dinheiro não compra e a gente não pega. A minha oração, o desejo do meu coração é que aprendamos isso. De uma vez por todas. Para que a gente coloque Deus na nossa trajetória, a gente usufrua das bênçãos da companhia de Deus. Entendendo que eu posso passar por vales, eu posso passar por dificuldades, não interessa. Posso passar por um problema financeiro, faz parte. Mas eu não estou só, Deus está comigo. Deus está cuidando de mim. Eu tenho um cônjuge, tenho filhos, tenho amor, tenho alegria, tenho paz, tenho felicidade. Eu tenho aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não pode. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria orar com você e por você. Eu não sei como você está, não sei como você chegou aqui. Não sei o que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei, inclusive, o que te trouxe aqui, por que você está aqui. Por que você tem frequentado a Casa Viva? Mas eu queria te convidar a tomar uma decisão aí, agora, onde você se encontra. De abrir mão de tudo isso. E prioritariamente, conectar o seu coração ao coração de Cristo Jesus. Independente do que você está passando, eu quero te desafiar a não se apoiar na sua força, na sua inteligência, nas suas influências, mas é se apoiar no colo do Senhor. E entender que o que de fato vai tornar a sua vida uma vida cheia de significado não tem absolutamente a ver com a fé institucionalizada. Tem a ver com a fé no Filho de Deus, Jesus, expressão do amor e do cuidado de Deus para você. Deus quer participar da sua vida, da sua história, andar com você, de mãos dadas com você, abençoar você, sua casa, seu casamento, seus filhos, sua história, seu futuro. Mas para que você se apegue à mão de Deus, você tem que estar com as suas mãos vazias. Então solte aquilo que não pode te sustentar e agarre as suas mãos às mãos do Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo faça germinar dentro de nós a Tua palavra. E os frutos desta palavra amoldem a nossa mente, o nosso coração.
ressignifique os nossos olhares para enxergarmos o Senhor. E de mãos dadas com o Senhor, andarmos por essa vida entendendo que o que importa nós já temos, que é o Senhor conosco. E tudo mais não interessa, não importa, porque tudo mais não tem a condição de dar aquilo que de fato eu preciso. Porque há dentro de cada um de nós um vazio que só Deus pode preencher. Então diga aí, Deus, preencha. Preencha. Derrame da tua paz, da tua alegria, do teu amor sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Diga, Deus, eu quero viver uma vida plena, cheia de significado, no Senhor e com o Senhor. Acolha, Deus, essas orações. E que ao sairmos dos nossos lugares para encararmos a vida durante essa semana, nossos olhares sejam novos olhares. E o nosso coração seja fortalecido pela presença do Teu Espírito conosco. E que possamos usufruir daquilo que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém.